Bom dia, gente! Hoje a gente vai estar falando aqui de um assunto bem legal. Eu nunca fiz um vídeo, né, falando sobre esse assunto, então vai ser a primeira vez. E olha que coisa linda para a gente estar começando aí o nosso vídeo. Olha que lindo! Tô apaixonada nessa planta. Cada vez que eu passo aqui, tiro uma foto. Já tirei um tanto de foto dela. Olha que coisa mais linda, gente! Aí tem aí as flores dobradas, né? As flores triplas. Mas a beleza das singelas é algo assim maravilhoso. Olha que beleza de floração, gente. Isso porque alguns botões caíram, né? E ainda tem flor aqui, ó, por abrir. Aqui, ó, tem mais aqui botõezinhos saindo. Aqui embaixo, olha, mais flores. Aqui só tá já o cabinho, né, que já caiu. Então é uma planta assim que vale muito, muito a pena a gente ter na coleção, né? Uma planta super, super florífera. Quando a gente vai escolher uma planta, né, a gente tem que olhar muitas coisas quando a gente vai escolher. Se você for só pela beleza da flor, às vezes você não vai ter aquele resultado que você esperava. Tem planta que é muito bonita, porém não é planta que dá abundância, né, de floração. Olha que coisa linda, gente. A T15. Olha aí, abrindo aqui as flores. Olha, a T15 é uma planta que vale super a pena, porque ela é muito florífera. Olha, a flor, ela não fica aquela flor olhando para baixo. Aqui ela tá um pouco inclinada por causa do galho, olha, que o galho ele não tá bem em pezinho. O galho tá meio que tombado, ó. Porque tá um galho comprido, né? Aí tem mais o peso da flor, mas é muito, muito linda. Olha que coisa linda. Aqui, ó, tá abrindo mais flores. Então é uma planta que vale super a pena. Então, assim como tem as triplas e as dobradas, tem as singelas, que tem toda a sua beleza. Então, hoje a gente vai estar falando aí de um assunto diferente. Eu falei aqui um pouquinho das flores, porque eu não resisti, né? A gente não resiste quando vê flor, acaba falando de flor, mas hoje eu não vou estar falando de flores. Embora a nossa bancada, ó, eu já deixei essa bancada aqui separada pra gente estar sempre aí fazendo nossos vídeos, que fica mais fácil, né, do que ficar andando para um lado e para o outro. Olha aí, gente, essa daqui é a falsa coral índio. Olha que coisa linda que é essa flor. Olha que coisa linda. Ela tá abrindo, abriu hoje. Tem mais, ó, mais botõezinhos aí para abrir. Então, eu tava outro dia olhando aí o Facebook e vi uma planta e alguns comentários lá, né? O Facebook tá virando assim a caixinha de ideias para os nossos vídeos. Porque tem cada comentário que só a misericórdia de Deus. A pessoa faz cada comentário que, se a pessoa que pediu opinião for fazer, é arriscado matar a planta ou estragar a estética da planta, que é o caso do que eu vou falar agora. Então, quando a gente tem uma muda que nem essa, olha, é uma muda que ela não ramificou, ela cresceu, olha, só o galho principal, né? E essa muda aqui tem por volta aí de 3 anos. Então, isso aqui, gente, é uma muda de obesum, tá? Não é anaconda. Hoje é uma pergunta aí bem frequente, né? Não pode uma planta crescer aqui nesse formato, que já vem logo a pergunta se é uma anaconda. Então, não é anaconda, tá, gente? O obesum, ele pode ter essa forma também. Nem toda planta, ela vai dar aquela planta baixinha e ramificada. Vai ter planta que ela vai ter outra estrutura. Tem algumas que quando você semeia, ela já vai emitindo brotações, mesmo sem você fazer nenhuma poda. Então é característica da planta. Assim como vai ter outras que vão crescer, que nem essa aqui. Aí sempre que a gente vê uma planta como essa, e ela tem outra característica também,
que ela não forma, olha, muito caudex. Então, vai ter o bezoom que vai formar um caudex mais largo e vai ter outros que não vão formar, tá? Ó, aqui é uma planta de semente, aqui é outra planta de semente, mas como vocês podem ver, ela não tem aquele caudex largo, que nem aquelas que estão lá no fundo, ó. São essas duas aqui, então elas são diferentes. Então, a planta que a pessoa mostrou lá, era uma planta parecida com essa, só que menor, um pouco menor do que essa, né? E a planta tava assim, ó, gente, em pezinha, bonitinha, não tava aquela planta molenga, porque às vezes a planta cresce com o galho um pouco mole, né? O que também é normal, algumas terem o galho um pouco mais flácido, né? Mesmo se você não exagerar aí na adubação à base de nitrogênio, às vezes a planta acaba ficando com o galho um pouco mais mole. Mas com o tempo vai firmando, né? Então, aí a pessoa estava falando que tinha essa planta, que o caudex não era muito largo e que ela estava assim comprida, né? E a planta estava com botõezinhos também, ó, que nem essa daqui tá. E a pessoa estava lá numa dúvida se podava ou não podava essa planta. Então eu vi lá muitos comentários, né? Poda, faz poda baixa, faz poda baixa. Então, gente, não é toda planta que você vai trabalhar uma copa baixa. A não ser que você seja aquela pessoa que realmente só gosta de planta baixa, porque aí é questão de gosto, né? Mas eu gosto muito de estar sempre observando a estrutura, né, da planta, como é que é a estrutura que ela vai se formando. E eu gosto de estar respeitando essa estrutura para poder fazer a poda. Então, uma planta como essa, para você que quer ter uma planta estilo árvore, estilo anaconda, né? Eu tô dizendo estilo anaconda porque esse daqui não é uma anaconda, tá, gente? Existe aí dois tipos de plantas que são chamadas anaconda. São aquelas que é feito todo um trabalho de raízes, né, de alongamento de raízes. É um trabalho bem demorado, mas é um trabalho muito, muito, muito lindo. E depois também surgiu aí uma variedade, né, de somalense. Aí, se você quer uma planta alta, se você for fazer a poda baixa, o que vai acontecer? Pode sim a sua planta ramificar, mas ela pode nunca engrossar esse caudex, porque a genética dela é esse aqui, tá? Então, o que acontece? Nem toda planta você vai fazer uma copa baixa. Você pode trabalhar ela de forma diferente, você pode ter uma planta lindíssima no futuro. Muito linda, uma planta estilo árvore. Então, antes de você ir lá e cortar a sua planta, se você fez aí uma semeadura, fiz uma semeadura e saiu aqui no meio 2 ou 3 que só cresceram, né? Sempre tem aquelas que desenvolvem muito e ficam bem compridas. Então, vale super a pena você tá trabalhando uma planta com uma copa mais alta. Você vai formar mais alta. Então, você vai deixar a sua planta crescer, tá? Quando ela chegar do tamanho que você quer, você vai começar a trabalhar a copa dela. Que nem eu fiz essa aqui, olha. Essa daqui, ela já tá aí com 1 metro aqui de galho, né? De galho principal. Olha o tamanho dela aqui. Então, ela tá aqui mais ou menos com 1 metro de galho principal. E comecei a podar aqui em cima, ó, gente. Fiz a primeira poda. Ela saiu aqui 2 galhos. Aí fiz a segunda poda, olha, ela já ramificou mais. Aí fiz aqui, olha, a terceira poda nela. Então, aqui, ó, já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, já tem 7 galhos. Então, aqui eu já tô aí conseguindo, né, uma copa com mais galhos. E o que a gente vai fazendo? Cada vez que você for fazendo a poda, a sua planta vai ficar mais ramificada. E com o tempo, você vai ter uma copa bem bonita aqui em cima. Só que é um negócio que vai levar um tempinho para você fazer isso, tá?
Então, mas vale super a pena você fazer esse trabalho. Essa daqui, olha, ainda vou deixar ela crescer um pouquinho mais. Então, é interessante que se por acaso, quando você começar a podar aqui, sair alguma brotação aqui pelo meio, é interessante você retirar, para ela ficar mesmo como se fosse um caule de árvore, sem nenhuma brotação, ficar só mesmo aqui em cima. Olha, aqui ela tá aqui com botõezinhos. Eu vou esperar terminar aqui essa floração e eu vou vir fazendo outra poda. Esses galhos menores aqui, ó, eu vou podar só aqui a pontinha, tá? Só a pontinha. Esses que estão maiores, que eles destonaram dos outros, eu vou podar aqui, ó, bem aqui, para ficar mais ou menos do mesmo tamanho. E cada vez vai multiplicando esses galhos, até formar uma copa fechada. Então, se você tem aí uma planta que tem essa estrutura, não precisa você ir lá e podar lá embaixo a planta. Você pode estar trabalhando uma planta estilo de árvore, tá? Outra coisa, se por acaso a planta não tiver firme como essa, pode ser falta de sol. Pode ser um pouquinho aí de falta de sol, tá? Mas você pode colocar um tutor, coloca um galho no lado, amarra para ela ficar bem retinha. Quanto mais reta ela fica, mais bonita ela vai ficar, sua árvorezinha. Então, deixa ela firmar. Com o tempo ela vai firmar, ela não vai ficar todo o tempo com aquele galho flácido. Com o tempo ela firma. Pelo menos, acho que eu já fiz, eu tenho uma grande lá na frente, que eu mostrei num vídeo, que ela tinha esse problema. Ela cresceu, né? Eu fiz a poda e ela nasceu 2 galhos, só que esses 2 galhos, eles viviam caindo, eu tinha que amarrar eles. Só sei que eu levei um tempo fazendo isso e hoje a planta tá super ramificada. Então, vale a pena você estar fazendo esse tipo de trabalho. E lá também comentaram que a planta estava estiolada, né? Ah, tua planta está estiolada, é falta de sol. Então, nem sempre a planta vai estar estiolada, gente. O que pode fazer uma planta ficar estiolada? Ou excesso de nitrogênio ou falta de sol. A planta fica com falta de sol, ela fica procurando sol e acaba ela ficando aquele galho, né? Muito comprido. Mas é diferente, a planta que ela tá estiolada, ó, você vê aqui que as gemas não são muito espaçadas, ó, a planta tá bem firmezinha. Então não é uma planta estiolada, não é toda planta comprida que ela vai estar estiolada, às vezes é genética da planta, tá? Então tudo isso a gente tem que observar, que não é toda a planta, ah, essa planta tá muito comprida, é excesso de nitrogênio. Não, pode ser simplesmente característica da planta, genética dela, tá? Então é isso, gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida aí sobre esse assunto, tá? Vocês podem estar deixando aí no comentário que a gente faz outro vídeo. A gente faz outro vídeo aí pra vocês. Grande abraço, fiquem com Deus.